O Império Otomano já vinha há muitos anos tentando tomar a cidade de Viena para poder avançar mais ao rumo central da Europa. O Grande Cerco de Viena de 1529 atrasou muitos planos otomanos após uma grande derrota. Os Habsburgo, junto com mercenários boêmios, alemães e espanhóis, conseguiram derrotar um exército quase 10 vezes maior e salvaram a Europa de uma grande invasão. 150 anos depois, os otomanos planejavam uma grande invasão novamente. Durante os anos que antecederam ao Segundo Cerco, o Império Otomano empreendeu uma longa preparação logística para não acontecer como na primeira vez, incluindo a reparação e construção de estradas e pontes que conduziam à Áustria e aos centros logísticos, bem como o envio de munições, canhões e outros recursos bélicos, de todas as partes do Império para esses centros logísticos e para os Balcãs. O Império Otomano vinha fornecendo ajuda militar aos húngaros e às minorias não católicas, nos territórios ocupados dos Habsburgos da Hungria. Nos anos que antecederam ao cerco, tumultos generalizados tinham se tornado rebelião aberta, devido à constante perseguição de Leopoldo I aos princípios da Reforma Protestante e seu feroz desejo de esmagar o protestantismo. Em 1681, os protestantes e outras forças anti-Habsburgos, liderados por Imi Thokoli, foram reforçados com um contingente significativo de otomanos, que reconheceram ele como rei da Hungria Superior. Este apoio viria para os húngaros até quando o reino de Viena caísse nas mãos dos otomanos. No entanto, antes do cerco, um tempo de paz existiu por 20 anos entre os Habsburgos e o Império Otomano. Em 1681 e 1682, atritos entre as forças de Imi Thokoli e as forças militarizadas de fronteira dos Habsburgos se intensificaram e as incursões das forças dos Habsburgos na Hungria Central serviram como argumento para que o grão-vizir Kara Mustafa Pasha tentasse convencer o sultão, Maomé o Caçador e seu ministério, a autorizarem a interferência do exército otomano. O exército otomano foi mobilizado em 21 de janeiro de 1682 e a guerra foi declarada em 6 de agosto de 1682. A mobilização e o começo de uma invasão em grande escala possibilitaram o tempo necessário para que as forças dos Habsburgos preparassem sua defesa e firmassem alianças com outros governantes da Europa Central. Os Habsburgos e a Polônia concluíram um tratado durante o inverno, no qual Leopoldo apoiaria o rei polonês de terceiro caso os turcos atacassem Cracóvia. Em contrapartida, o exército polonês viria em auxílio de Viena, caso a cidade fosse atacada. Em 31 de março de 1683 outra declaração, enviada por Kara Mustafa, em nome de Maomé chegou à corte imperial, em Viena. No dia seguinte a marcha do exército otomano teve início a partir de Edirne, na Trácia. As tropas chegaram a Belgrado no início de maio, e então tomaram a direção da cidade de Viena. Cerca de 40 mil soldados tátaros da Crimeia chegaram a 40 quilômetros a leste de Viena em 7 de julho, número 2 vezes maior do que as forças austríacas naquela área. Depois das lutas iniciais, Leopoldo retirou-se para Linz junto com 80 mil habitantes de Viena. O rei da Polônia preparou uma expedição de socorro a Viena durante o verão de 1683, honrando com seu compromisso no tratado. Ele chegou mesmo a deixar a sua nação praticamente indefesa quando partiu de Cracóvia em 15 de agosto. Sobieski compensou isso com uma advertência dura feita a Imi Thokoli, o líder da Hungria, a quem ele ameaçou de destruição caso tentasse tirar vantagem da situação, mas foi o que Thokoli fez. O principal exército turco finalmente investiu contra Viena em 14 de julho. No mesmo dia, Kara Mustafa enviou a tradicional exigência de renúncia à cidade. Ernst Rüdiger, conde de Staremberg, líder dos restantes 11 mil soldados, 5 mil cidadãos e voluntários com 370 canhões, recusou a se entregar. Alguns dias antes, ele havia recebido a notícia do assassinato em massa em Perstoldsdorf, uma cidade ao sul de Viena, cujos cidadãos haviam entregado as chaves da cidade depois de terem recebido semelhante proposta. Os otomanos tinham essencialmente duas opções para tomarem a cidade. A primeira, um assalto total, teria sucesso praticamente garantido, uma vez que os defensores estavam em número menor, quase 20 para 1. A segunda era de estabelecer um cerco à cidade, e esta foi a opção escolhida. Isto parece ir contra a lógica militar, mas atacar fortificações adequadamente defendidas sempre resultou em baixas muito pesadas para os atacantes. Um cerco era uma razoável tática de ação para minimizar perdas e capturar a cidade intacta, e, na realidade, quase foi conseguido. O que os otomanos não levaram em conta
Contudo foi que o tempo não estava do seu lado. Sua falta de urgência nesta altura, combinada com o atraso no avanço de seu exército após a declaração de guerra, permitiu a chegada de uma força de socorro. Os historiadores têm especulado que Kara Mustafa quis tomar a cidade intacta para ter acesso a todas as suas riquezas, e recusou um ataque total, a fim de impedir o direito de saque que acompanharia este tipo de assalto. O cerco otomano cortou praticamente todos os meios de fornecimento de alimentos para Viena. A guarnição e civis voluntários sofreram extremas baixas. A fadiga se tornou tal problema que o conde Ernst Rudiger von Staremberg ordenou que qualquer soldado que fosse encontrado dormindo no posto de vigilância seria fuzilado. Cada vez mais desesperadas, as pessoas que defendiam Viena já se encontravam no limite de suas forças quando, em agosto, as forças imperiais sob o comando de Carlos V da Lorena derrotaram Iritokoli da Hungria em Bisamberg, 5 km a nordeste de Viena. Em 6 de setembro, os poloneses cruzaram o Danúbio, 30 km a noroeste de Viena em Tull, para se unirem às forças imperiais e às tropas adicionais da Saxonia, Baviera, Baden, Franconia e Suábia que haviam respondido à chamada da Santa Liga que era apoiada pelo Papa Inocêncio. Apenas Luís da França, rival dos Habsburgos, não só deixou de ajudá-los, como aproveitou a oportunidade para atacar cidades na Alsácia e em outras partes do sul da Alemanha, como na Guerra dos 30 Anos décadas antes. Durante o início de setembro, os experientes 5.000 turcos sapadores repetidamente explodiram grandes partes dos muros, a Guarita Burg, a Guarita Lobel e o Baluarte Burg entre elas, criando aberturas de cerca de 12 metros de largura. Os austríacos tentaram contê-los cavando seus próprios túneis, para interceptar o depósito de pólvora instalado nas cavernas subterrâneas. Os turcos finalmente conseguiram conquistar o Baluarte Burg e a muralha Neder naquela área em 8 de setembro. Prevendo uma abertura nos muros da cidade, os austríacos que lá permaneceram se prepararam para a luta no interior da cidade. O exército de ajuda tinha que agir rapidamente, para salvar a cidade dos turcos e para impedir outro longo cerco caso acontecesse. Apesar da composição internacional e o tempo curto de apenas 6 dias, uma estrutura de liderança eficaz foi estabelecida, centrada no rei da Polônia e sua cavalaria pesada. A motivação era grande, uma vez que esta guerra não era como é habitual pelos interesses dos reis, mas para a defesa da fé cristã. E, diferentemente das cruzadas, o campo de batalha se encontrava no coração da Europa. Kara Mustafa Paşa, por sua vez, foi menos eficaz, apesar de vir há meses organizando suas forças, promovendo suas motivações e lealdade e se preparando para o esperado ataque militar. Ele tinha confiado a defesa da retaguarda de seu exército ao Khan da Crimeia e à sua força de cavalaria, que contava com cerca de 30 a 40 mil homens. Existem sérias dúvidas quanto à forma como as forças tátaras participaram da batalha final em Viena. O Khan sentia-se humilhado pelas repetidas ofensas proferidas por Kara Mustafa. Ele recusou-se a atacar as forças de socorro polonesas quando elas cruzassem as montanhas, onde a cavalaria ligeira tártara teria vantagem sobre a cavalaria pesada polonesa. Também não eram eles os únicos componentes do exército otomano a desafiar abertamente Mustafa ou a recusar atribuições. Isto deixou pontos vitais indefesos e permitiu a passagem do exército combinado Habsburgos e poloneses, que chegou para levantar o cerco. Os críticos desta explicação dizem que foi Kara Mustafa Paşa, e não o Khan da Crimeia, que foi considerado responsável pelo fracasso do cerco. Além disso, os otomanos não podiam contar com os seus aliados valáquios e moldavos. Quando os príncipes da Moldávia e Valáquia perceberam os planos dos turcos, eles tentaram alertar os Habsburgos. Eles também tentaram evitar participarem da campanha, mas os otomanos insistiram para que eles enviassem tropas. Há um grande número de lendas populares sobre as forças valáquias e moldavas no cerco. Quase invariavelmente, estas lendas descrevem-nos carregando seus canhões com bolas de palhas, de modo a não causar impacto nos muros da cidade sitiada. As forças da Santa Liga chegaram em Calendeiro, onde era uma montanha nos arredores de Viena, sinalizaram sua chegada com fogueiras. Nas primeiras horas de 12 de setembro, antes da batalha, uma missa foi rezada para o rei da Polônia e seus nobres. A batalha começou antes de todas as unidades estarem plenamente posicionadas. Na madrugada, às 4 horas da manhã, os turcos atacaram, procurando interferir na preparação das tropas da Santa Liga. Carlos V avançou tendo o exército austríaco à esquerda e as forças alemãs ao centro. Mustafa Paşa lançou um contra-ataque,
com a maior parte de sua força, mas deixou para trás parte da elite de janízaros e unidades de cipais para um ataque simultâneo à cidade. Os comandantes turcos tinham a intenção de tomar Viena antes da chegada de Sobieski, mas o tempo se esgotou. Seus sapadores tinham preparado outra grande e final detonação sob a guarita Lobel, para promover o acesso à cidade. Enquanto os turcos apressadamente terminavam seu trabalho e fechavam o túnel para tornar a explosão mais potente, os toupeiras, austríacos encontraram o túnel pela tarde. Um deles entrou e desativou a carga bem a tempo. Nessa altura, acima do campo de batalha subterrâneo, uma grande batalha estava em andamento, uma vez que também a infantaria polonesa lançou um ataque maciço sobre o flanco direito turco. Em vez de se concentrarem unicamente na batalha contra o exército de socorro, os turcos também tentaram forçar seu caminho em direção à cidade, carregando sua bandeira. Depois de 12 horas de luta, os poloneses atingiram o terreno mais alto do lado direito. A cavalaria da Santa Liga aguardou nas colinas, e assistiu à batalha da infantaria por todo o dia. Então, por volta das 5 horas da tarde, a cavalaria atacou em 4 grupos. Um grupo era austro-alemão, e os outros 3 eram poloneses. Mais de 20.000 homens atacaram descendo as colinas em um dos maiores ataques de cavalaria da história. O ataque foi comandado por Sobieski à frente de 3.000 pesados lanceiros poloneses, os famosos ossados alados poloneses. O ataque rompeu as linhas dos otomanos, que estavam cansados da longa luta em 2 frentes. Na confusão, a cavalaria foi direta para os acampamentos otomanos, enquanto a guarnição de dentro da cidade de Viena deixava sua posição defensiva e se juntava ao ataque. As tropas otomanas estavam cansadas e desmotivadas após as fracassadas tentativas de explosão das muralhas e da impossibilidade de invasão da cidade. A chegada da cavalaria virou a maré da batalha contra eles e se retiraram em direção ao sul e ao leste. Em menos de 3 horas após o ataque da cavalaria, as forças cristãs venceram a batalha e salvaram Viena. Após a batalha, Sobieski disse a famosa citação de Júlio César ao dizer Vinimus, vidimus e Deus vicite viemos, vimos, e Deus conquistou. Os turcos perderam pelo menos 15.000 homens entre mortos e feridos nos combates, além de cerca de 5.000 homens capturados e todos os seus canhões, contra cerca de 4.000 mortos e feridos das forças habsburgo-polonesas. Ernst Rüdiger, conde de Staremberg, ordenou a imediata reconstrução das fortificações de Viena severamente danificadas, temendo um possível contra-ataque turco. No entanto, isto revelou-se desnecessário. A vitória em Viena foi o ponto de partida para a reconquista da Hungria e de alguns dos países dos Balcãs pelo príncipe Eugênio de Savoia, nos anos seguintes. A Áustria assinou um acordo de paz com o Império Otomano em 1699. Muito antes disto, os turcos haviam se livrado do seu comandante derrotado. Em 25 de dezembro de 1683, Kara Mustafa Pasha foi executado em Belgrado. Embora ninguém tenha percebido isto na ocasião, a batalha mostrou bem todo o resultado da guerra. Os otomanos lutaram por mais 16 anos, perdendo no processo o controle sobre a Hungria e a Transilvânia, antes de finalmente se renderem. O término do conflito foi finalizado com o Tratado de Karlowitz. A Batalha de Viena é vista por muitos historiadores como marco do início do declínio do Império Otomano e o fim da expansão turca no Sudeste Europeu. É considerada uma das batalhas mais importantes da história, uma batalha que mais uma vez salvou os cristãos das garras islâmicas. A festa do Santíssimo Nome de Maria é comemorado em 12 de setembro no calendário litúrgico da Igreja Católica em comemoração à vitória nessa batalha da Europa cristã sobre as forças muçulmanas do Império Otomano. Antes da batalha, o rei III Sobieski colocou suas tropas sob a proteção da Virgem Maria. Após a batalha, o Papa Inocêncio, desejando homenagear Maria, estendeu a festa para toda a igreja. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva se não for inscrito, nos siga no Instagram e entre no nosso grupo do Facebook. Que Deus abençoe a todos nós, e até o próximo vídeo.